Mukoda entrou na sua primeira masmorra, tá? E olha que não foi qualquer masmorra de iniciante, não. O cara ainda foi uma das mais difíceis que existe. Já de cara o maluco foi uma dessa, né? Óbvio que os familiares dele ajudam pra caramba, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Principalmente tendo o Fel do lado dele. Mas no final das contas, bom, eu vou te contar o final das contas não, é mais fácil você vir comigo pra você conferir tudo que rolou. Eu vou te explicar direitinho o que aconteceu nessa viagem dele, quais as criaturas que o nosso prota enfrentou de cara. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, depois de fazer uma pequena pausa depois de uma refeição, né, que era basicamente o que eles sempre fazem, mais uma vez eles partiram para a floresta dentro da masmorra. 3 familiares do Mukoda, né, descartaram com segurança todos os monstros que ele pegou e ele acabou pegando as gotas desses monstros, né, os diamantezinhos. Então, finalmente, o Fel informou sobre o chefe de andar, um andar que eles tinham chegado. E olha que eles já percorreram muita coisa, tá? Porque eles já estavam praticamente no andar 30, e que é o último, tava tipo no andar 27 nessa hora. O Mukoda então se escondeu atrás da árvore por conta dele ser o chefe e ele não ia lutar contra o chefe, né? Ele queria só dar uma espiada. Esse monstro provavelmente era um pouco maior do que um leão. O corpo dele realmente era de um leão, só que a cauda dele era uma cauda de escorpião. E também era erguida como se fosse um escorpião mesmo. Ele tinha uma cabeça muito estranha, era como uma cabeça de um velho humano. E por último a boca dele era dividida tipo assim, de orelha a orelha, como se fosse um sorriso sinistro. Só que pô, Mukoda, olhando para aquele rosto, do jeito que ele é cagão contra os animais, olhando para aquele cara, com aquele sorriso, cara, pô, ficou todo arrepiado, mano. Era um monstro de classificação S que tava começando a aparecer. Literalmente uma mantícora, para ser mais específico. Só que o Fel tava lá de boa e tal, porque ele já até lutou contra mantícoras antes. E essa não era muito diferente das outras, tá? Ele sabe que esse tipo de bichos são bichos astutos. Fazem coisas para fingir que estão enfraquecidos, apenas para simplesmente acertar você com o rabo lá de escorpião, quando você chegasse perto e tal. Portanto, é de fato necessário você tomar um pouquinho de cuidado nessas situações. Você precisa ter, né, alguma cautela. Dizendo isso, então o Fel se virou para enfrentar junto com Dora e o Sui, o Slime, né? Assim eles acabaram resolvendo fazer um ataque juntos, preventivo, né? Para tentar finalizar esse monstro o mais rápido possível. Todos os 3 familiares do Mukoda se viraram então para enfrentar ele. Sui disparou as suas balas de ácido, mas a mantícora se esquivou dessas balas de ácido de primeira. Um grande buraco foi aberto no flanco da mantícora então, e aí parecia que Dora carregou através desse buraco aí, e aí quando a mantícora simplesmente não percebeu, ela foi cortada em pequenos pedaços e acabou morrendo. Foi um golpe, literalmente ela não percebeu que estava lutando contra mais de um inimigo, né? Achou que era só o Slime que estava atacando ácido nela. Depois que ela desapareceu, o Mukoda então foi lá, pegou as gotas dela também, e ele deixou cair uma grande pedra mágica, sua pele também e uma agulha venenosa, que era a agulha do escorpião que estava lá, né, que caiu de dentro da mantícora. Assim, encontrando rapidamente um círculo de teleporte para ir para o andar 28. Agora, o Mukoda estava ansioso pela queda do chefe do andar. No entanto, cara, durante a jornada, Dora, que estava na frente, cuidou de todos os monstros que foram aparecendo que estavam atacando eles. Também tinham lugares onde o caminho era meio cortado, mudava e tal. E outros lugares que eram feitos de madeira, por exemplo, pontes, que parecia que ia quebrar, mano, se ele subisse lá. Só que o Fel conseguiu se esquivar de tudo isso, porque o Fel também tem poderes muito fortes, dá pra ele voar, ele consegue fazer umas paradas diferenciadas aí, né? Ele corre bem rápido, então eles pararam depois de uma longa viagem pra lanchar, né? Todo mundo adora comer ali, não tem como. Mukoda aproveitou então para pôr as suas habilidades culinárias em prática agora e cozinhou belíssimos pratos de carne. Só que depois desse pequeno descanso, periodicamente eles continuaram sendo atacados pelos mesmos monstros que tinham atacado eles antes. Dora ia derrotando cada um deles todas as vezes que eles apareciam. E quanto ao Fel, cara, ele nem tentava lutar contra esses monstros aí. Parecia que ele estava mais concentrado em sair o mais rápido possível do andar 28, né, ir pro andar 29. E como ele estava priorizando a velocidade, todos eles queriam ir o mais rápido possível até o final, o Sui ficava dentro da mala, né? Porque ele era um slime, é muito lento para se locomover. O layout dessa masmorra era bastante interessante, cara. E aí eles chegaram num certo deserto, onde o calor era algo implacável, tá ligado? Seria óbvio se alguém pensasse nisso como um deserto de fato que existia no mundo real, mas esse lugar era na verdade dentro de uma masmorra, cara. Aonde que dentro da masmorra vai existir um negócio desse? Pô, o Mukoda não tinha ideia de como que funcionava lá dentro. Era a primeira vez que ele estava entrando. Mas pra ele, pô, pensar que existia um céu, um sol, um deserto... Pô, todos os 3 familiares dele, inclusive, estavam murchando com esse calor, pô. Desidrata no deserto.
Então ele teve apenas que apelar ali para servir todos uma bebida esportiva, né? Trazer um Gatorade pra galera, puxou o Gatorade lá e fez uns pratinhos para todo mundo comer, e aí eles continuaram indo direto pro chefe desse andar também. Esse lugar era um lugar que só tinha areia, era areia, areia e mais areia à vista, tá ligado? Só que provavelmente era uma opção mais segura de ir direto ao chefe, né? Porque eles estavam confiando nos poderes de percepção do Fel. Os poderes do Fel sentiam a presença da onde esse chefe estava, então eles iam direto pra lá. Era tudo que eles tinham feito até agora e tinha dado certo. Então as áreas como essa ficavam assustadoramente frias à noite. A gente sabe também, na vida real é assim, o deserto é muito quente durante o dia, mas ao mesmo tempo é muito frio durante a noite. De qualquer forma, eles teriam que se apressar o máximo possível. Então todos se colocaram todos os seus esforços ali o máximo possível para atravessar esse deserto, até que eles avistaram um enxame de quase uma centena de escorpiões que pareciam estar, mano, um sobre o outro, assim, metros de altura, tá ligado? E foram se aproximando cada vez mais. De repente, um enorme escorpião do tamanho de um carro apareceu na frente deles do nada. Daí um raio caiu nesse escorpião aí. Basicamente, o nosso querido Fel tacou-lhe um raio no bicho, tipo Thor, tá ligado? E acabou com esse monstro aí. Foi de boa, foi tranquilo derrotar ele, porque esse escorpião era só um monstro de rank A, não era rank S nem nada. E depois que o gigantesco escorpião desapareceu, o Mukoda pegou as gotas dele de pedra mágica, né? Pô, tava tranquilaço, a agulha venenosa também, né? Pra poder criar outros itens se precisasse, e vender isso aí também faria muito bem pra ele, juntar mais ouro, né? Justamente o Mukoda que sempre consegue itens muito mais raros do que o normal, e ele pegou e jogou tudo dentro da caixa de itens. Mais uma vez, então, eles partiram pelo deserto adentro, só que estava ficando de noite. Por isso, o Fel sugeriu, né, que eles tinham que montar um acampamento, ficar por ali. À medida que o sol ia se pondo, né, o calor inverteu completamente, começou a ficar cada vez mais frio. E assim como durante o dia eles tinham uma barreira por conta do vento, né, a barreira que o Fel criou, ele ajudava um pouco na defesa contra as mudanças de temperatura também. Só que fora da barreira ia fazer um frio assustador, e devido a essa influência, até o interior da barreira estava frio. Embora não seja tão ruim quanto do lado de fora, né? Mas o Mukoda ainda assim se preparou, né, pra ficar nesse frio, tentando comprar tudo que ele tinha de possível no supermercado online. Ele abriu lá, mano, pegou todas as comidas que pudessem aquecer eles e se preparou também. Tacou vários colchões que eles tinham levado pra lá, colchonete pra dormir todo mundo colado, e fez uma comida pra que todos conseguissem descansar de barriga cheia. Deu certo. Daí, quando o pessoal dormiu, ele começou a conversar ali um pouco com o Fel sobre adiar essa luta com o chefe. E o que o Fel tava falando de adiar essa luta era correto, porque com o dia tão quente e as noites tão frias, a diferença de temperatura era muito grande para eles lutarem. Isso era algo que era mais do que suficiente para reduzir a resistência de todos que estavam lutando. Olha eu aí, sendo professor de biologia agora, né? Resolvi dar aula de biologias para vocês. Mas, cara, se essa luta se prolongasse e o sol se pôr, eles até conseguiriam, seriam capazes de segurar isso aí de alguma forma graças à barreira do Fel. Mas mesmo dentro da barreira, a gente não falou que era frio, mas não é só frio. Era cerca de 1 ou 2 graus, tá ligado? Tá quase a zero, mano, a água quase congela na parada. Também é muito perigoso você lutar quando escurece, porque você não vai ter visão nítida das coisas. E já que era esse o caso, obviamente era muito mais seguro eles lutarem no dia seguinte. Naquele dia, então, eles dormiram todos juntos, amontoados um em cima do outro. O Fel parecia até ter gostado disso, parece que ele tá amolecendo um pouquinho o coração dele, né, com o passar do tempo e tal. E o dia então amanheceu, o chão do deserto começou a ficar quente, cara. E pro café da manhã, o Mukoda preparou uma tigelinha simples de bife de chifre de touro para todo mundo comer. E para ele, usando as algas de peixe, né, que ele comprou na loja, online, no mercado, ele fez uma pequena bola de arroz e se aproveitou. Depois de se hidratarem bastante com Gatorade, todo mundo tomou Gatorade, eles voltaram para viajar pelo deserto. Assim como no dia anterior, eles foram atacados por vermes de areia e também os escorpiões gigantes que apareceram pra lá pra destruir eles, mas foi tudo rebocado, acabado. Eles derrotaram todo mundo fácil, tudo monstro de rank A. Então depois de mais uma vez voltar a caminhar na fria noite de deserto, o Fel sentiu uma forte presença vindo na frente. Provavelmente era o chefe do andar. E assim que ele terminou de falar sobre essa presença, o chefe do andar apareceu. Um gigante Goron de areia, um monstro literalmente rank S. E já era esperado, porque depois dos andares 26, 27 e 28, obviamente que esse monstro também seria rank S. Então, como se respondesse ao chamado do Fel, o corpo de Dora começou a brilhar num fogo vermelho. E enquanto ele se envolvia em fogo, o Sui, que estava dentro da bolsa do Mukoda, pulou para fora também, em resposta ao Fel. Claro que o Mukoda recuou para trás porque ele não ia lutar contra esse bichão. Dora então ficou envolto em magia de fogo.
Basicamente ela investiu, né, foi pra cima do gigante e tentou perfurar esse gigante aí, abriu até um buraco no gigante grande. Só que, cara, a areia começou a se deslocar, se juntando imediatamente e fechou esse buraco. Aquele golem de areia gigante era só uma pilha de areia em movimento, basicamente isso. E mesmo que perdesse pedaços do corpo dele, ele consertaria imediatamente. Assim, o ataque de Dora, aonde ele atacou, né, e as coisas provavelmente que elas fossem fazer, era realmente inútil, cara, não dava pra fazer nada. A ideia do Mukoda então foi o seguinte: falar pro Sui para ele mergulhar essa coisa gigante em água, porque a areia não se move com a água, ou pelo menos ela não se consertaria com a areia mais seca, né, do que a areia lisa. Então Dora e Sui lançaram magia de água nesse golem gigante de areia aí, e uma vez que o golem tava lá encharcado, molhadaço, aí o Fel acertou ele com a magia de relâmpago. Pô, foi quando o gigante de areia caiu na mesma hora e jogou areia pra cima pra tudo que é lado. Nessa hora, todo mundo desapareceu no meio da nuvem de areia que se formou. Só que acabou passando, né? Eles se encontraram depois que a nuvem baixou. Quando todos estavam livres da areia, eles viram que o golem gigante de areia tinha desaparecido. E quanto aos itens descartados, a gente tinha uma enorme pedra mágica, porque era um chefe, tem pedras maiores, bem como também 5 diamantes de tamanhos variados, como esperado de um monstro de rank S. Depois disso, usando um círculo mágico desenhado na pedra para poder se mover, eles teletransportaram para o andar mais baixo da masmorra, o último andar de todos. O andar 30º andar, tá ligado? E esse andar para qual eles foram era uma sala semicircular, cercada por paredes de pedra. Não tinha absolutamente nada, era cerca de 300 metros de diâmetro, né? Redondinha, e literalmente tinha um monstro do outro lado da sala, só que não era qualquer monstro. Era um enorme monstro preto, parecendo um rinoceronte com um chifre. E cara, isso fez o Mukoda começar a se arrepiar, a se tremer. Todos os chefes até agora eram fortes e tal, pô, diretamente monstruosos, mas essa coisa tava numa escala totalmente diferente do que ele já tinha visto. Essa era realmente um gigante de fato, como o Fel disse. E o Mukoda não sabia por que eles estavam cara a cara com esse chefe aí. Pô, não faz sentido. Eles andaram pra caramba nos outros andares. Bom, talvez seja porque literalmente esse é o último andar, por isso que ele tá de cara logo com um monstrengo pra derrotar o monstrengo e zerar a masmorra, né? O gigante então que estava na frente deles levantou a perna como se fosse um touro. Parecia que ele ia atacar a qualquer segundo. E depois que ele soltou um grito ensurdecedor, ele simplesmente se aproximou de todos na forma dos passos, sacudindo a terra toda. E cada passo que ele dava, estremecia tudo. E o pior é, ambos os ataques físicos deles, tanto os tackles quanto os ataques mágicos também, do grupo do Mukoda, mano, nenhum funcionava bem no gigante. Bom, peraí, eu falei que não funcionava muito bem, né? Não funcionava bem. Não significa que não funcionava. As pessoas só precisavam acertar ele com algo forte o suficiente contra a qual ele não possa se defender. De qualquer forma, eles tinham que concentrar sempre o seu ataque e não desistir até que esse gigante caísse. Todos os familiares se moveram na direção do gigante. Pô, mano, foram com tudo, foi bonito. Dora se envolveu na magia de relâmpago e avançou, mas foi negado pela dura pele do gigante. A pele basicamente negou tudo, né? O Fel também atingiu ele com as magias dele, que era Lightning, Wind e... mano, tacando isso continuamente. Mesmo assim, o corpo do gigante, mano, superou. Então, o Dora tentou usar mais uma vez a magia de gelo, botando pilares de gelo com ponta pra cima do gigante. Mas nada. Os pilares de gelo foram transformados em só cacos, justamente pela dureza da pele do gigante de novo. Sui continuou então atingindo esse gigante com as suas balas de ácido. E aí é que foi a jogada de mestre, a jogada final pra parada. Ele foi, mano, embanhando o gigante com uma grande quantidade de ácido, deixando o gigante em chamas. A pele dele segurou, o ácido dele pegou fogo. Mas o Sui atingiu o gigante com um cortador de água justamente na parte que estava soltando fumaça, devido ao ácido. Basicamente, assim ele fez a dura pele do gigante, que até agora vinha negando todos os ataques do Fel, do Sui, do Dora, de simplesmente se abrir, mano. O gigante então mostrou a sua raiva, balançando a cabeça, mano. Ele tava boladão, mexendo as patas também. Então ele lançou uma rajada de fogo diretamente, extremamente quente pra cima de todos eles. Era como se fosse um lança-chamas, né? Que foi liberado da boca do gigante. Mano, foi algo muito surreal. Dava pra sentir o calor da onde o Mukoda tava. E olha que ele tava longe. Se ele tivesse ali, ele mesmo falou, não sobraria nem osso. Ia ter até os ossos se fosse atingido por aquele troço. Ia ficar só as cinzas. Assim então que a respiração do gigante parou, o Fel imediatamente deu algumas ordens para atacar as partes que foram cobertas com ácido, justamente para separar esse gigante aí. Depois de tremer intensamente por todo o tempo, o Sui então ficou maior, ele cresceu, aumentou de tamanho e começou a disparar muito, extremamente as balas de ácido no gigante. E foi aí que o gigante, que tinha sido coberto de ácido,
foi quando o Fel e o Dora deixaram voar sua magia de vento pra cima dele. Assim, o gigante acabou sendo cortado mais uma vez. Porra, nessa hora ele soltou um grito agonizante. Só que o Fel e a Dora não pararam não, filho, estavam nem aí. Eles simplesmente continuaram atingindo com várias magias de vento repetidas vezes. As balas de ácido do Sui, que ele estava atirando, também entravam nas feridas que eram causadas tanto por Fel quanto pelo Dora. E mano, os gritos do gigante começaram a ecoar cada vez mais alto, porque pô, ele já estava sendo cortado, com mais ácido entrando dentro do corte. Cara, deve queimar tudo por dentro. Então a magia Lightning do Fel foi o golpe final para destruir completamente esse monstro. E aí foi quando o gigante caiu de lado. Assim, finalmente eles conseguiram, eles venceram essa masmorra aí. Tava valendo, né? Pô, e dessa forma foi que o Mukoda viu. Ele viu com os próprios olhos que os poderes combinados dos seus familiares, mesmo um gigante com esse contra o qual eles lutaram, cara, pô, no final das contas não tinha nada, não era nada contra eles. Só que ele também percebeu que todo mundo ali tava batendo no gigante mais forte que eles podiam, né? Sem piedade nenhuma. Deu até pena do gigante nesse momento, pô. Quando o gigante desapareceu, ele deixou um drop também, que era uma pedra mágica absolutamente gigantesca, porque ele era diferente de qualquer coisa, uma pele e também algum tipo de grande baú do tesouro decorado. Era algo realmente brilhante, né? Com pedras bonitas. E o Mukoda tentou avaliar esse tesouro. Ele era um baú do tesouro que raramente caía ao derrotar um chefe de uma masmorra. Pô, então ele já tá com uma parada rara na mão. Olha a grana vindo aí. Parece que ele é um cara que chama dinheiro, mano. Não é possível. Só que o baú também não tava preso, não. E lá dentro tinha uma única espada. Quando o Mukoda tirou e avaliou essa espada, ela era a espada mágica de Caladh Bog. Uma espada mágica imbuída de magia de relâmpago, feita de adamantita também. Só que ele não ia usar, porque o Mukoda não luta, né? Então ele resolveu deixar essa espada guardada dentro da bolsa pra também não causar um alvoroço, um rebuliço do lado de fora, que a galera, todo mundo ia querer saber dessa espada. Ainda mais que é um item que raramente dropa num bicho desse. O baú ele ia servir pra vender, porque o baú também não desapareceu nem nada. Bom, o mundo é assim, né? Então assim foi anunciado que todos estavam com fome. Já meteram lá. Estamos morrendo de fome. Pô, também essa jornada que eles passaram a lutar tanto assim, até eu fiquei com fome aqui só de ver o que eles fizeram, cara. Tá valendo, tive que parar pra comer, porque não dá, não tem como. Então o Mukoda foi lá, correu, começou a pegar, né, armazenar as gotas gigantes, botar as caixas, tudo dentro da caixa de itens dele, e aí ele se virou pra todos. O Sui agora já tinha voltado pro tamanho normal, tava pequenininho de novo, e como o chefe da masmorra não voltaria tão rápido, demoraria mais ou menos uma semana, ele começou a cozinhar mais uma vez pra todo mundo. Quando ele serviu a comida, os três familiares, todos sem palavras, começaram a engolir a comida como se não houvesse amanhã. Eles deviam estar com muita fome, cara. Todos eles terminaram até muito rápido e até pediram pra repetir. Daí o Mukoda foi lá rapidinho, cozinhou outro lote pra eles poderem comer, né? Mais uns pratinhos. E assim eles resolveram descansar um pouco e depois voltar e subir, já que, pô, depois de comer, bate aquela comida no estômago, mano, tu fica cansado, né? Dá aquele soninho da tarde. Só que, cara, não dava pra eles voltarem no mesmo dia, né? Como, mais uma vez, o monstro, o chefe, ia demorar pra voltar, eles naquele dia passaram a noite no lugar, né? No andar mais baixo dessa masmorra aí. De acordo com o Fel, não tinha perigo disso acontecer. Então, graças a isso, eles conseguiram ter, porra, a primeira noite, desde que eles entraram na masmorra, uma noite tranquila, depois de muito tempo, realmente. Pô, Mukoda, mito da cozinha, mano. Jogava um buff pros familiares dele, porque destruíram todos os bichos juntos. Destruíram até rápido os primeiros monstros da masmorra. Demoraram um pouquinho mais com esse último monstro. Mas também, né, o chefe, o boss da masmorra, tu não vai conseguir destruir o boss da masmorra assim. E olha, vou te falar, cara, é muito bacana a gente ver também como que os familiares deles se comportam bem, né, uns com os outros. Eles têm uma interação bacana, eles não brigam e são bastante coordenados em combate. Isso ainda é o que mais importa. E olha que não acabou por aí, né? Tem muito mais história pela frente. Isso aqui é só uma palhinha do que provavelmente nem deve chegar a acontecer no anime, mano. Mas muito top, muito top. Me conta aí se você tá animado pra acompanhar isso, uma segunda temporada talvez. Eu sei que tá meio longe de acabar o anime ainda, mas a gente vai acompanhando, né? Eu vi que vocês gostaram desse anime, eu também tô curtindo pra caramba acompanhar ele. Já tô lendo a novel, inclusive, tanto que tô trazendo esses vídeos do que vai acontecer mais à frente aqui pra vocês. Então, se estão curtindo mesmo, deixa aquele like brabo, deixa o feedback aí nos comentários também. Bota aí, mano, tô curtindo, traz mais, Minas, que a gente quer ver mais de Tom Demo Skill daí Sekai. Vamos que eu trago à vontade. E você que não tá inscrito aqui no canal, tá chegando agora, prazer, sou o Binas, cara. Chega junto com a gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que você tá perdendo muita coisa. Pô, imagina ficar por dentro de tudo dos animes. Pô, aqui tu vai ficar. Ainda mais de anime da temporada e anime que já passou. A gente sempre fala de uma porrada de coisa, tanto de curiosidade quanto de review. Tem muita coisa bacana aqui no canal, tá?
Então chega junto com a gente que é sucesso. Bom, galera, aquele beijo no coração pra vocês, um forte abraço. Então eu fico por aqui e até a próxima, hein? Valeu!